começa a fazer a seguinte analogia. Para que a gente se entenda dentro desse processo, a gente começa a questionar: quem sou eu? Tá? Quem sou eu? Qual o meu objetivo? Qual o entendimento que eu tenho sobre mim? O que é que colaborou de fato para que eu seja quem eu sou hoje? Por que eu tenho as minhas características? Por que eu tenho as minhas vontades? Por que eu tenho os meus desejos? Por que eu tenho as minhas emoções? Por que eu tenho as minhas reações, os meus comportamentos? Por que existem pessoas que são tão extrovertidas? Por que existem pessoas que são mais calmas, que são mais, digamos assim, têm uma natureza mais pacífica? E dentro desse contexto, a gente começa a se relacionar com as pessoas e a gente começa a ver essa dinamicidade maravilhosa que é o ser humano. Quem tem família numerosa sabe disso, que até dentro da nossa família há bastante diferenças, porque pessoas foram geradas em tempos diferentes, a gestão familiar foi feita em épocas diferentes, e nós seres humanos, quer queiramos ou não, a gente vai evoluindo à medida do tempo. Então tem uma produção, tem um processo, tem um padrão de produção, existem normas técnicas que vocês precisam seguir para que vocês obtenham um resultado. Então, dentro dessa dinâmica, dentro dessa logística, o nosso processo, a nossa logística humana não é muito diferente. Tá? A nossa semente está na infância. Como nós fomos cuidados? O que é que nos foi ensinado? Que estímulos nós recebemos? Né? Que impulso nós temos? Quais são as nossas ambições? Quais são os nossos objetivos? O que é que a gente deseja para o nosso futuro? Isso faz toda a diferença no acordar. Né? Por que tem algumas pessoas que assim que o sol nasce, assim que dá a hora dela levantar, ela levanta feliz e cantando, já levanta motivada, e tem outras que para levantar, se botar um despertador que chacoalhe ela ainda quer dormir mais 5 minutos. A nossa força motivacional, ela necessita de porquês. Então nós, seres humanos, nós precisamos de um propósito nobre para viver. E para isso é necessário que a gente ame muito aquilo que a gente procura fazer. E esse amor, em função daquilo que a gente se predispõe a fazer, parte do pressuposto que nós vamos fazer o melhor que nós podemos. Eu sempre digo muito isso. A nossa vida é um presente dado por Deus. E a gente tem que fazer desse presente o melhor que a gente pode. Né? Então a gente não pode simplesmente estar fazendo de qualquer forma. Ou só estar fazendo correto quando alguém estiver olhando. Que é o maior desafio. O maior desafio do ser humano é ele fazer correto até quando ele está sozinho. Só ele na presença de Deus. Pessoas que têm entendimentos comuns, objetivos comuns, têm uma tendência a ter uma relação mais pacífica. Pessoas que pensam de forma diferente e ainda não adquiriram um nível de maturidade, têm uma tendência a viver mais em atrito. E todo esse entendimento em questões culturais causam uma dinamicidade de aprendizados. Então vocês passem a entender o seguinte: vocês são uma família numerosa. A gente tem aqui quantos mais ou menos? Uns 40? 60? Tá? Então vocês imaginem, 60 pessoas, acredito que de famílias diferentes, com educação diferentes, percepções diferentes, passam a conviver. E como é que vai ser esse entendimento? Tinha um casal que eles casaram, se amavam muito, mas devido aos atritos se separaram em 1 ano. E aí se separaram, todos os dois ficaram um para um lado e um para o outro, e eles resolveram se dar uma segunda chance. E eles sentaram para conversar, olharam um para o outro e disseram assim: poxa, mas por que nós nos separamos? Nós ainda nos amamos, vamos nos dar uma segunda chance. Aí o marido falou: eu me separei de você porque toda a vida que eu ia falar com você, você olhava dentro dos meus olhos. E eu aprendi que em sinal de respeito, quando eu estiver falando com você, você teria que baixar a cabeça. E ela disse o seguinte: olha só, toda a vida que meu pai iria falar comigo, que eu baixava a cabeça, ele dizia: levante a cabeça e olhe dentro dos meus olhos em sinal de respeito ao seu pai. E nós temos o hábito de julgar as atitudes das pessoas, sem que haja um entendimento.
Relacionamento é entendimento. Não são suposições. A partir do momento que a gente supõe, nós somos uma unidade de equipe, a gente pensa de forma diferente, a gente teve educação diferente. Então o nosso entendimento vai ser diferente. Qual vai ser a base para essa unidade? O diálogo. Porque nós vamos trazer isso para dentro da nossa organização. E a partir do momento que você assume um compromisso com a organização, ela cria expectativas sobre você. E é interessante que você tenha expectativas sobre essa organização. Mas que você perceba que o entendimento é muito importante. E que o processo de educação ele não acaba nunca. A gente está aprendendo sempre. Eu digo muito que o que envelhece é a matéria, mas a criança está lá dentro. Os maiores momentos que nós estamos felizes é quando a gente se conecta com essa criança. Quando a gente está fazendo alguma coisa que nos conecta com o nosso passado, com aquilo de que há de melhor em nós, quando a gente sorri, quando a gente brinca, quando a gente aproveita dessa natureza maravilhosa que está aí fora. Agora a gente precisa ter esse entendimento. Nós vamos estar o tempo todo refletindo em quem fomos, refletindo sobre as nossas relações, refletindo sobre as nossas satisfações, revendo pontos para que a gente consiga melhorar como pessoa. E esse é o nosso maior desafio. Qualidade não é só qualidade de processo e de matéria-prima, mas acima de tudo é qualidade humana. E essa qualidade humana é cada um de nós ter o entendimento que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode. Onde é que começa então a nossa logística humana? Onde é que começa então a nossa gestão familiar? Onde é que vocês acham que começa a ser modulada a nossa personalidade? As nossas inclinações emocionais? Começa bem antes de onde a gente imagina, tá? Do momento da concepção à gestação. E a forma como essa criança aqui está sendo gerada, os estímulos que ela está recebendo, vai fazer toda a diferença ao longo da sua vida. E mais, se essa criança ela é desejada, se ela foi planejada, se existe uma boa expectativa com essa criança, se essa criança se ela teve uma boa assistência dentro das suas possibilidades e da assistência dos dois lados. Porque uma criança, ela precisa tanto de afetividade materna como de afetividade paterna. E melhor do que isso, ela precisa da afetividade dos dois. A criança, ela não pode ficar no meio de uma relação, mas ela faz parte dessa relação. Ela tem que sentir as partes, mas ela tem que sentir a unidade do todo. Porque o sentimento de trabalho em equipe, gente, começa em casa. A qualidade humana e a educação é a melhor coisa que a gente pode fazer. A gente pode não ter estudo, pode não ter formação, mas se a gente tiver respeito e boa intenção, em silêncio, os nossos exemplos já vai ser de bom tamanho. Isso que é muito importante. E dentro desse contexto, dessa gestão, aí começa a vir a logística humana. A criança precisa ser educada para esperar os irmãos. Ela precisa fazer parte desse processo. É nesse momento aqui que começa a surgir o ciúme, que começa a surgir a angústia. Vocês imaginam uma criança de 3, 4 anos, que foi a primeira, sempre desejada, tem o colo, tem o peito, tem o berço, os brinquedos, tudo para ela. Daqui a pouco vai chegar um irmãozinho. E se ela não for educada nesse processo, nessa espera, ela vai sentir um ciúme muito forte do irmãozinho. E a tendência é simplesmente ela não entende. Por quê? Há um mês atrás, todas as atenções eram para ela, agora não é mais. Chegou um cara que tomou o peito dela, tomou o colo dela, tomou a atenção dos pais, tomou o brinquedo, está dormindo no bercinho dela, e ela não entende. Poxa, deixaram de me amar, deixaram de gostar de mim? As crianças, elas são muito puras. E segundo a psicologia, até a sua média de 7 anos de idade, elas não sabem o que é verdade e o que é mentira. Elas são puros sentimentos. Nem descrever o que elas sentem. Mas o que nós dissermos para elas
elas vão acreditar com uma força muito grande. Porque o herói da criança é o adulto. E a gente precisa entender como a gente cuida da nossa lavra para ter um padrão de qualidade. Nós precisamos cuidar desde o feto até toda essa logística humana. Porque, por incrível que pareça, qualidade humana hoje está em xeque. As pessoas estão tendo crise de valores para a educação. E essa gestão afetiva, ela precisa ser equilibrada. Eu tenho que entender que existe carinho para todo mundo, que minha obrigação de dar essa afetividade para todo mundo. Eu tenho que entender que existe amor na minha família, para que eu seja uma pessoa amorosa. Eu tenho que entender que os estímulos, eles são muito positivos. E na maioria das vezes nós aprendemos a estimular as pessoas de uma forma inversa. A gente foca mais no defeito do que na qualidade. Na maioria das vezes a gente diz assim: olha, você é muito desorganizado. Mas o que seria correto falar? O que a gente pode fazer para você se organizar melhor? Se a gente mudar o contexto do nosso verbo, se a gente focar na qualidade e não no defeito, a gente vai ter um resultado muito bom. Isso serve para a nossa gestão do trabalho. Ao invés de eu chegar para o colega do trabalho e dizer: nossa, como você é desorganizado. A partir do momento que você faz uma afirmação, e se você ocupa um cargo de liderança, ou se você está treinando alguém, essa pessoa no profissional, ela vai registrar aquela informação. E às vezes ela nem é desorganizada, porque naquele ponto ela não conseguiu ainda chegar. E a gente começa a matar o que há de melhor nas pessoas, que são as suas esperanças, a sua vontade de colaborar. Mas a gente pode reverter o processo e dizer a mesma coisa: olha, o que a gente pode fazer para você se organizar melhor? E ao invés da crítica, a gente encoraja e dá o exemplo. Que tal nós fazermos aqui desta forma? E a gente construir junto. Dentro desse processo dos estímulos positivos, é necessário que a gente valorize qualquer ideia. É necessário que a gente valorize qualquer iniciativa. E que a gente discuta assim. Independente de posição, nós não somos detentores da verdade. E nem muito menos o nosso assunto é mais importante ou mais relevante. Dentro de um determinado contexto, quando se trabalha em equipe, todo o assunto que se diz respeito à equipe é importante e deve ser levado em consideração. Para quê, gente? Para simplesmente, para que a gente consiga o objetivo final dessa logística humana, ter uma família feliz. Porque se a gente não começar a educação daqui, quando chegar nessa fase aqui, a gente não vai ter tranquilidade, a gente não vai ter felicidade. É a mesma coisa que vocês fossem ter cuidado com o camarão, depois do camarão já grande, já para ser comercializado. E aí a gente vai ver que está cheio de pontos que comprometem a qualidade do produto. Nós, seres humanos, nós somos produto de uma logística educacional. E é necessário que a gente repense isso. Quando a gente fala de melhoria em nós, de mudanças efetivas, elas são fáceis? São desafiadoras, não são? E como é que a gente lida com a nossa mente dentro desse processo do aprendizado? Eu fiz um esquemazinho aqui que vocês vão adorar. Como é que acontece com a nossa logística emocional? Então, emoções, tá? É igual uma melodia. Cada um tem a sua interior. Quarto ponto. Ao ter um sentimento, nós damos a nossa resposta emocional. Algumas pessoas choram, outras ficam em silêncio. Algumas pessoas riem, outras aplaudem e vice-versa. Ainda sendo o mesmo sentimento. Tá? Sendo o mesmo sentimento. De repente, aquilo que me estimula a felicidade, para vocês é indiferente. Ou vice-versa. Dentro desse ponto, nós vamos para o impacto emocional. Ele pode simplesmente causar, todo sentimento, toda resposta emocional, ela causa um impacto em nós. Pode ser um impacto menor, pode ser um impacto maior, pode ser praticamente um impacto quase zero.
Depois desse impacto, vem o sentimento pós-impacto. Quem aqui já passou por uma situação muito estressante a qual se arrependeu do que disse? E como se comportou? Às vezes não acontece isso, né? E quando chega nessa parte aqui, no sentimento pós-impacto, aí você começa a maturar a situação que foi passada. E às vezes você percebe que valorizou um ponto que não tinha tanto valor assim para a sua vida. E que se você tivesse se controlado, você não tinha se exposto tanto. Ou até mesmo ter sido prejudicado ou prejudicado alguém. Aí vem a reflexão. Nossa, deveria ter me controlado. Aí, depois que você reflete consciente, você aprende. Da próxima vez, quando um evento parecido com esse acontecer, eu vou me comportar de outra forma. Porque todo esse processo, ele me gerou um aprendizado. Ele simplesmente me projetou dentro de uma consciência emocional. Eu extravasei, eu exagerei. Isso me trouxe um aprendizado. Depois dessa consciência emocional, me promove um controle. Eu vou ficar atento a situações parecidas. E vou começar a me controlar emocionalmente. Isso me gera uma inteligência emocional. Porque aí eu já passo para as pessoas a minha experiência. Quando eu passo para as pessoas a minha experiência, eu começo a gerenciar isso à minha volta. Por que existem algumas pessoas que demoram para obter a maturidade? Simplesmente porque o aprendizado emocional, gente, ele não acontece, tá? E quando o aprendizado emocional não acontece, a gente vai passar pela mesma situação todas as vezes. E todas as vezes a gente vai reagir da mesma forma. Foi bacana isso aqui? Foi? Dá pra gente ter um entendimento? Gente, nosso maior desafio somos nós. A arte de se relacionar vai trazer para nós assim ganhos fantásticos. Níveis de felicidades assim absolutos. Acho que a nossa missão é ser feliz e a gente só vai ter esse entendimento se a gente perceber que a gente só é feliz trabalhando em equipe e respeitando os valores em equipe. Porque quando se trabalha em equipe, não vale valores interiores. Eu achei muito legal o conceito do negócio de vocês. Tá? Aqui está junto a missão de vocês, os produtos de vocês, os valores de vocês. E aí eu gostaria de vocês o seguinte, para a gente me auxiliar aqui. Todo mundo conhece esse conceito que está no Facebook da empresa? Conhece ou não? Vamos fazer igual uma novena. Vamos ler todo mundo juntos? Vamos lá? Eu disse já. Vamos lá, ok. Somos referência em qualidade de produção e analisamos suprir com eficácia a necessidade dos nossos clientes. Possuímos uma estrutura bem elaborada e organizada, de forma que o processo de produção das CRs seja concluído com sucesso. Gente, amém. 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 Gente, vocês têm noção do que está aqui? A partir do momento que eu coloco isso, que eu publico essas intenções da empresa, esse conceito, essa missão, a responsabilidade que eu tenho diante do meu cliente, diante da sociedade, diante dos meus funcionários, a responsabilidade que vocês têm com cada um para gerar aqui esse resultado, dentro desse contexto, gente, somos referência. Ser referência é um desafio muito grande. Não é para qualquer um. Ser referência significa que você vai ser muito criterioso na hora de fazer as suas escolhas, na hora de executar o seu trabalho, na hora de seguir os seus processos. Ser referência, você em silêncio trabalhando, você vai ser modelo de colaborador para quem estiver te assistindo. E você saber que essa referência vai contribuir para o sucesso.
Porque se cada um de vocês não se sentirem vencedor e profissionais, esse conceito aqui de sucesso, ele não vai ter tanta consistência. Dentro dessa referência, qualidade de produção. É uma cadeia de processos. São várias atividades. Cada um tem a sua responsabilidade. Eu preciso entender que, dentro dessa qualidade de produção, o meu cliente precisa aprovar o resultado final. Nós, seres humanos, nós temos a necessidade de ser amados, de ser queridos, nós temos a necessidade de gostar. Quando a gente se relaciona bem, tudo flui bem, não é verdade? O trabalho sai melhor, sai mais produtivo. Se a gente está em harmonia no nosso lar, estar em casa é mais fantástico. Mas para isso a gente precisa cumprir os nossos papéis. Tá? E dentro da nossa logística de trabalho, a gente precisa entender, são profissões multidisciplinares. Dentro dessas profissões, cada um vai ter os seus talentos, cada um vai ter os seus conhecimentos. Mas todos têm o mesmo nível de importância no atingimento do sucesso. Quando a questão é qualidade, não existe mais ou menos importantes. Todos têm o mesmo nível de importância. Todos precisam ter o mesmo nível de compromisso. E esses entendimentos, eles precisam ser cada vez mais alinhados. Qual é a nossa missão? A gente tem uma largada e a gente tem uma chegada. E nós temos todo um trajeto para seguir. Dentro desses trajetos aqui, existem as nossas oportunidades, existem as nossas ameaças, existem os nossos padrões. Mas acima de tudo existem normas que simplesmente modelam e molduram esse percurso. E o nosso sucesso está aqui na chegada. Dentro do tempo, dentro do padrão, dentro das possibilidades e principalmente dentro do potencial da nossa equipe. A gente precisa ter esse entendimento. Tá? A nossa liderança hoje, liderança não é simplesmente uma atribuição de uma pessoa que esteja num cargo de chefia. A nossa liderança, ela começa em nós mesmos. Como a gente lidera os nossos pensamentos, como a gente lidera as nossas decisões, como a gente lidera a nossa força de trabalho. Nós tomamos decisões sobre nós. E se a gente tiver condição de nos liderar, a gente vai colaborar muito mais com a macro liderança das empresas, dos departamentos, dos setores. A liderança hoje, ela está não só para dar suporte à equipe, mas para desenvolver as suas equipes, para aprimorar os seus talentos. A liderança está em descobrir, despertar nas pessoas a sua melhor capacidade. Nós somos muito poderosos. Nós temos um potencial infinito. A gente só precisa acreditar nisso. Talvez nós tenhamos algumas dúvidas em relação à nossa capacidade, em relação às nossas conquistas, porque nos faltaram estímulos. Talvez disseram para nós que a gente não sabia, ou que a gente não podia, em alguma coisa que a gente sabe que a gente pode. Mas nós vivemos em equipe. Nós podemos conversar, nós podemos externar os nossos sentimentos, nós podemos começar a descobrir que não somos tão incapazes do que imaginamos, mas nós temos uma cultura que depõe muito contra nós. Às vezes, a grama do vizinho é mais verde, o outro é mais inteligente. Ah, eu não vou conseguir, porque algum dia disseram para mim que eu não iria conseguir. E essa crença, essa semente negativa foi plantada em mim lá atrás. E a criança é a nossa base emocional. Então os estímulos que nós recebemos refletem hoje no nosso dia a dia. Mas nós podemos remodelar a nossa mente. Começar a pensar positivo. Quantos de nós aqui não já nos surpreendemos com feitos que fizemos? E você vai dizer, nossa, eu fui capaz de fazer isso. A nossa mente, gente, é um computador hiperpotente. Ela vai simplesmente expandir os comandos que você pensa a seu respeito
fará toda a diferença na construção do seu futuro. O que você pensa a seu respeito faz muita diferença no seu presente, naquilo que você está oferecendo dentro das suas oportunidades. A liderança, ela sempre pensa positivo, ela sempre pensa no sucesso e na vitória. Ela tem um poder de resiliência fantástico. Ela não cede aos infortúnios, aos imprevistos, às barreiras. Sempre imprevistos vão acontecer, mas se segue adiante e se valoriza a equipe. Porque dentro do resultado, todos vocês, mas todos vocês, têm um papel muito importante nesse fator chamado sucesso, nesse crescimento. E olha que existem muitas variáveis que interferem no nosso processo. Existe um mercado aí que está sempre em movimento. Às vezes nos traz oportunidades e às vezes nos traz ameaças. E a gente tem que rever a nossa posição no mercado. A gente tem que rever as nossas práticas de processo. E eu sei que o desafio da CIPA é muito grande. Quando nós temos capacidade produtiva que coloca em risco a vida dos colaboradores. E é preciso que vocês estejam atentos a isso. E que sejam todos muito colaborativos. Eu trabalhei uns 10 anos com construção civil. E também já trabalhei junto à comissão de CIPA. E a gente tem que pensar e ter cuidado pelas pessoas para que elas não se acidentem. E às vezes isso incomoda. Imagina um pedreiro estar no andaime, 15º andar, colocando uma cerâmica numa fachada de um prédio, e você ter que conscientizá-lo que ele precisa usar um cinto, senão se ele cair ele morre, ele fica chateado por isso. Crença, ele fez assim a vida toda, ele acha que não vai acontecer com ele. E a gente sabe que o cemitério está cheio de pessoas assim. Porque a vida, gente, ela não administra exceções. Ela é nos dada de presente, mas a gente precisa viver com prudência. A gente precisa ter cuidado.